você a opinião pública sobre qualquer projeto na cidade de São Paulo, seja de transporte como o monotrilho e as ciclovias ou de qualquer outra área, parece continuar seguindo o clima de torcida de futebol que toma conta da corrida eleitoral. Quem vota no PT é contra qualquer projeto do governo do Estado. Quem vota no PSDB é contra qualquer coisa feita pela prefeitura. Poucos são os imparciais. E o povo? O povo fica desorientado, né, Zé Copé? Porque eu acho que falta na nossa cidade de São Paulo, e não só em São Paulo, como em todo o país, talvez uma participação mais ativa do cidadão no município. Porque a gente fala às vezes, vamos eleger os nossos deputados federais, estaduais, senadores, são importantíssimos. Mas quem está mais próximo da gente? Quem realmente lida com as questões da cidade? É o vereador, é o prefeito, é a Câmara Municipal de São Paulo. Eu gosto sempre de perguntar para meus amigos quantos deles já visitaram, por algum motivo qualquer, a Câmara Municipal de São Paulo. E é dificílimo encontrar alguém que sequer visitou. Ou eu pergunto às vezes, onde fica a Câmara Municipal de São Paulo? As pessoas não sabem onde fica a Câmara. É mais difícil de responder isso. As pessoas não sabem onde fica. E, aliás, as pessoas não sabem o nome de um vereador, não lembram quem votou. Então, eu particularmente sou membro de um grande coletivo chamado Adote um Vereador. O Adote um Vereador surgiu em 2008, quando as pessoas tinham aquele questionamento. Por exemplo, eu votei no vereador Zancopé, e ele não foi eleito, infelizmente. E agora a gente fica com aquela visão, né? A gente elegeu certos vereadores que não me representam, aquela Câmara ali não me representa. Então, o raciocínio que a gente prega é exatamente o contrário. Se você não confia neles, qual que é o papel primordial? É você fiscalizar. Afinal, quais são os poderes aqui existentes no município? É o poder executivo, que é composto pelo prefeito Fernando Haddad, e o poder legislativo. E qual o poder que nós temos, o cidadão? É de fiscalizar o vereador. Então, você que eventualmente não confia em alguém, não confia nos vereadores que você mesmo elegeu ou não elegeu, escolha um vereador, passe a acompanhar o mandato dele. E se você, por um acaso, não gostou do trabalho dele, aí você faz o quê? Você compartilha nas redes sociais a visão que você tem sobre esse vereador. Por exemplo, o vereador Y não fez um bom trabalho, então você divulga na rede social com seus colegas, olha, nós não vamos eleger esse aqui, vamos eleger o outro, o W, vereador W. E assim, com a participação da sociedade, com esse envolvimento na Câmara Municipal, eu tenho certeza que a gente pode, por exemplo, promover um parlamento muito melhor do que aquele que a gente tem hoje. Quantos vereadores reclamam que você não informa sobre os projetos que eles apresentaram? Olha, muitos. Bastante. Mas, olha, a gente... Eu falo isso porque essa é a pergunta clássica daqueles que vêm no Gente que Fala, e aí no meio do debate, eu falo, não, mas você não falou do projeto X que eu apresentei. É verdade. Você nunca... mas não é questão dele, é obrigação dele. Que é apresentar o projeto. Por favor, né? Não, mas exatamente, a gente precisa de mão de obra. Às vezes o grupo do Adote o Vereador parece muito pequeno. Na Câmara Municipal, a gente tem mais de 50 vereadores. Então, a gente precisa de gente para acompanhar. 55, exatamente. Então, a gente precisa de gente para acompanhar. Imagine só, a população inteira de São Paulo acompanhando ao menos um vereador. A gente vai conseguir montar verdadeiros conselhos para variar o mandato de um. Então, fantástico. É uma iniciativa que eu gostaria muito que o nosso ouvinte, nosso telespectador, pudesse seguir com a gente. Pois é, eu queria dizer o seguinte, eu até estava falando em off com a professora, que nós temos em São Paulo, realmente, finalmente nós temos, e quando é para elogiar o poder público, eu vou elogiar, porque eu sou um crítico ferrenho, mas quando é para elogiar, eu vou elogiar. Porque, mas é difícil conseguir elogiar. Aproveita. É difícil conseguir, aproveita, porque conseguir elogiar é difícil. Por isso que eu digo aos políticos, aproveita a oportunidade agora que você leve, porque é o seguinte, quando você vai ao centro de São Paulo, quando você acompanha o Teatro Municipal, o próprio Mercadão, que você come ali o seu pastel maravilhoso, o lanche de mortadela, você tem ali edifícios restaurados que são realmente conservados para a cidade de São Paulo. Isso tem sido feito, não só pelo prefeito do município, como pelos governos. O último, que talvez tenha criado alguma discussão, foi o Palácio das Indústrias, que foi a sede da prefeitura e foi
depois completamente abandonado. Hoje nós temos o Catavento Cultural. Os Correios agora. Os Correios. Então, existe de fato, e agora eu faço questão de elogiar o poder público, que realmente há uma política de restauração. E para quem não conheceu ainda o Catavento Cultural lá no Palácio das Indústrias, recomendadíssimo. Tá aqui com os colegas. Lucas Souza, obrigado, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela tua dedicação, muito sucesso para você. Eu que agradeço, Zancopé. Afinal, está todo mundo aqui deixando dica cultural, vou deixar também. O que você vai fazer no dia do aniversário de São Paulo? Você que mora aqui em São Paulo. Tem um ônibus especial que é promovido pela própria prefeitura, na frente do pátio do colégio, você pega de graça, catraca livre, a partir das 9 horas você vai percorrer todo o centro de São Paulo, vai conhecer as obras do Ramos de Azevedo, você que por um acaso acha que nem tudo está revitalizado, dá uma olhadinha, confira em loco, vai ser um prazer. Valeu, Lucas, um abraço. Obrigado. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.